Boa noite, pessoal. Prazer mais uma vez estarmos juntos aqui. Depois de 2 semanas aí, a gente deu uma pausa, né? E agora a gente continua mais uma vez o estudo da Bíblia, a abertura da palavra de Deus aqui. Hoje é o livro de Juízes, é o sétimo livro aqui na sequência, né? E vamos até o Apocalipse aí. Vai demorar um bom tempo, mas vai ser uma bênção cada dia que a gente vai estar juntos aqui. Então, para quem vai ver depois lá no YouTube, né, fica gravado. Então, vamos hoje dar sequência aqui na história da peregrinação de Israel ali dentro já de Canaã, né? Como a gente viu lá no livro de Josué, onde o povo entrou em Canaã e agora aqui começam algumas coisas inusitadas ali. Então, vamos pedir a presença de Deus mais uma vez para estarmos conosco aqui. Pedimos o direcionamento do Senhor, que é o nosso grande mestre e orientador, né? Obrigado, Jesus, por mais um encontro aqui de todos nós que estamos conectados à tua palavra, daqueles que vão ver depois também. Obrigado por esse encontro. Obrigado pelo privilégio, Deus, de termos uma Bíblia, de podermos abrir livremente a tua palavra e podermos estudar um pouco mais profundamente, mesmo que seja em uma hora, mais uma boa revisada aqui dentro do livro de Juízes hoje. Abençoa cada uma das famílias aqui, cada um de nós, e nos direcione, Senhor, pela tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vou compartilhar aqui. Pode ser que seja o seu áudio aí, porque aqui está no máximo o meu microfone. Vamos lá. Então, dentro aqui, vou fazer o compartilhamento. Estão enxergando aqui? Sim, né? Só fala, oi. Sim. Sim, tranquilo. Beleza. Vamos lá. Então, o livro de Juízes. Alguém já leu inteiro o livro de Juízes? Ou sabe Hum, que histórias que se passam ali? Já ouviram falar do Gideão? Já ouviram sim, falar de Débora? Né? Então, tem vários personagens aí que a gente já viu, mas que vocês vão ver hoje aqui histórias interessantes e umas bem inusitadas, eu diria assim. Mas vamos lá. O que que se passa aqui dentro desse livro, que para mim é um livro muito bacana, no sentido de que mostra ali os erros, né, do povo, para a gente também aprender com eles e não cometermos os mesmos erros, né? Então, veja só, narra os resultados desastrosos de não completar a conquista de Canaã, porque a ordem dada por Deus era muito clara. Quando vocês atravessarem o Jordão, adentrarem dentro da terra prometida, vocês vão tomar toda esta região aqui, e, né, foi feito um mapeamento e tudo mais. Mas o que acontece? Ao longo ali da caminhada, da peregrinação do deserto, né, as gerações que foram se passando, na minha opinião, o povo já estava um pouco mais cansado, né? E já que chegaram lá na tal da Terra Prometida, eles falaram, agora que nós já estamos aqui, né? Não precisa conquistar mais coisa. Tá bom aqui o que a gente já conquistou, né? Então, às vezes eu me coloco em algumas situações dessas na minha vida, né? Falo assim, peço a Deus uma bênção, a bênção vem, mas às vezes a bênção é maior e a gente se contenta com aquele mínimo ali, né? Então, eles tinham muito mais coisas para conquistar. Então, eles dominaram, logicamente, uma boa parte, né? Mas ainda haviam lugares a serem tomados. Então Israel agora tem vizinhos idólatras, porque, ou seja, eles não dominaram, eles não destruíram tudo que ali estava, conforme a ordem do Senhor, então eles tiveram que conviver, de certa forma, alguns embates, em outros encontros ali apazigou, né, geraram até uma amizade, se misturaram com eles, então conviveu-se aí com o povo idólatra que habitava naquela região. E aí começam a adorar falsos deuses. Nós vamos ver alguns episódios aqui. Então os inimigos causaram opressão, pobreza e morte. Então, quando Israel clama a Deus, ele envia um juiz para libertar o seu povo. Então, no total, vocês vão ver aqui comigo, são 12 juízes que tem lá em Israel, que tinha em Israel naquela época, né? Então, é como se eles fossem assim, um libertador ou um salvador, né? Então, como não tinha um líder nato como Moisés, como Josué, né? Como Caleb foi influente também, então assim, o povo ficou meio que à deriva.
depois da morte de Josué, né? Porque termina ali o livro anterior, o último capítulo que nós vimos, que é Josué capítulo 24, relata a morte de Josué. Então agora o povo tá por si só. Eles até tentaram fazer ali uma certa união, a gente vai ver aqui no capítulo 1 já, mas no final das coisas a coisa desandou, né? Então, a apostasia e o pecado, é isso que dominou ali, né? E a apostasia da verdadeira fé, né? O que que é apostasia? É se afastar de Deus, é largar tudo, é fazer do jeito que quer e tal. E aí vocês vão ver as consequências que aconteceram. Então, os efeitos sociais desta apostasia foram o quê? Devastadores. Está escrito lá em Juízes capítulo 1, 21, 25, assim, ó, naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bem, né? Então, cada um fazia o que bem entendesse, e aí vocês já imaginam que as coisas parecia certo aqui, né? Faltou só o certo ali. Muito bem. O que mais? Quem é o autor? Né? A tradição, né, documentos judaicos, por exemplo, mencionam que foi Samuel o possível autor ou até mesmo o outro profeta ali durante a monarquia, né? Porque depois dos juízes entram na fase ali dos reinados, né? Dos reis de Israel, os reis de Judá. Nós vamos ver isso nos próximos livros ali adiante. Maria, você pode ocultar o microfone, por favor? Ah, obrigado. Muito bem. E então o livro trata como aconteceu com o povo após a carreira de Josué e antes de Samuel, né? Cuja monarquia foi ali mais ou menos no ano 1050 antes de Cristo. Então esse é o período que se foi escrito o livro de Juízes. Então, são aqui 12 juízes, né? Começando ali com Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abidom e Sansão. Então termina em 12, mas aqui tem 13. Sim, tem o Samuel ali. Se você for ler lá 1 Samuel 7, 6, ele vai dizer que Samuel também foi um juiz de Israel naquela época, só que depois, né? Mas o livro de juízes fala de 12, que são ali do Otoniel até o nosso amigo Sansão. Muito bem, então vamos lá para o capítulo 1 feita a introdução, o subtítulo que eu coloquei aqui é Seguiram em frente, mas pararam, né? Então, eles tinham a ordem, entraram em Canaã, mas não quiseram conquistar tudo ali. Mas veja só, se você ler lá no primeiro capítulo, no verso 1, diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então, os cananeus eram um povo que vivia ali, e aí o Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra nas suas mãos. Então veja só, aparentemente eles estavam seguindo as ordens de Deus, né? Olha lá, ó, e venceram alguns povos. Então, se você for ler o relato aqui dos próximos versos, eles conseguiram ainda conquistar. Por exemplo, ali, ó, verso 8: os homens de Judá atacaram também Jerusalém e conquistaram. Então, o povo de Judá conquistou Jerusalém, depois eles viraram judeus e até chegar lá na frente. Só que aí temos que lembrar que existiam 12 tribos. Só que nem todas as 12, depois que entraram em Canaã, né, eles começaram, parece que se dissolver ali dentro, né? Então você veja, a partir do momento que Judá estava ali pedindo, né, ordem, orientação do Senhor, outras tribos parece que não estavam muito daí. Então você vê lá, por exemplo, o verso 21 do capítulo 1. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Aí lá no verso 27, Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-sean. Então, assim, você vê que vários povos, várias tribos ali acabaram não dando sequência, né? Então, o que aconteceu? As tribos se enfraqueceram e eles perderam aquela conexão com o Eterno, com Deus, né? E aí abandonaram. Veja só que interessante, já vamos chegar ali. Mais um versinho aqui, ó, capítulo 1, verso 30. Zebulon não expulsou os cananeus. 31. Aser, né, que é a outra tribo, não, nem expulsou os tribos que viviam em Aco. Naftali, verso 33, também não expulsou os que viviam ali. Então as tribos já meio que estavam se acomodando. Muito bem. No capítulo 2, aí vem uma frase forte. Veja só, alguém pode ler o capítulo 2, verso 10, por favor? E depois o verso 13. 2 verso
10. 10. Depois o 2, 13. Tá. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. O 13, Vocês... né? Isso. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Uhum. Muito bem, vamos separar em duas partes aqui. Então, primeira, a geração se reuniu ali dos antepassados, né? E surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e os feitos dele. Vocês se lembram de algum episódio na Bíblia que já aconteceu algo nesse sentido? E tinha uma pessoa lá que não conheceu os feitos de Deus e Faraó, o faraó, Faraó. exatamente. Da história de Depois ele José, foi né? ser conhecido, mas antes não conhecia, né? Ele fala, quem é esse Isso. Senhor? Quem é esse senhor, né? Quem que é esse José? Enfim, né? Então, você vê, a geração, isso é hoje nós fizemos o nosso culto familiar aqui falando a respeito disso, né? A importância do legado. Então, assim, eu não tive isso na minha infância, né? Mas assim, fazemos questão de fazermos com os nossos filhos para que as gerações futuras, não sei quantas vão ser, sejam muito melhores do que nós, né? Eu tenho, mas a minha maior alegria é que os meus filhos sejam muito melhores do que eu e vão e já são, graças a Deus, sabe? Então veja só a importância de você levar adiante todos os feitos de Deus, né? E agora você falou ali no verso 13, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. Alguém sabe quem era Baal, quem era Astarote? Sim, eram deuses, deuses que não existem, né? Mas enfim, o que especificamente os levava a adorar Baal e Astarote? Eles têm características. Não sei se vocês já viram alguma vez. Por exemplo, É, diga pode lá. falar. Não, pode falar. Aqui minha anotação bíblica fala assim, Astarote, né? Manifestações locais de adoração, esta deusa cananeia da fertilidade e da guerra. Então, eu sei que tinham cultos, né? É, enfim, envolvendo orgias sexuais para esses deuses. Uhum, isso. E o Baal. E entrega de crianças também, né? Além dessa orgia toda, ele aceitava crianças como Para Baal, né? isso, Não, isso nós trabalho. vamos ver mais para frente com o deus Moloque. Nós vamos ver mais para frente sacrifício de crianças, né? Mas muito bem. E o nosso amigo ali, o Baal também. Olha lá, ó. Deus da chuva e da fertilidade. E Astarote, Deus da fertilidade e da guerra, né? Então eles comemoravam e levavam ofertas a esses falsos deuses que eram da onde? Eram comuns ali daquela região. Então, como eles não destruíram os povos, eles começaram a se contaminar, começaram a casar com né, com as famílias ali, e a coisa foi misturando. E daí Deus teve que botar a mãozinha de volta lá. E olha só, Deus levantou juízes. Capítulo 2, verso 16 e 17. Leia para nós, Mayara, faz favor. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Peraí que eu tô sem ó. Os atacavam, né? Essa é a Contudo, outra versão aqui. contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os Uhum. adoraram. Isso. Então Depressa Deus. se desviaram. Só Isso, isso? até aí, tá ótimo. Tá, Então Deus legal. achou necessário levantar pessoas importantes, influentes sobre a orientação dele, já que não tinha liderança. Então Deus falou: vou nomear juízes para que esse povo, né, volte aí aos meus caminhos e parem de sofrer. Mas o povo, né, não quiseram ouvir os juízes. Então, né, entraram de novo em teimosia, apostasia, e lógico, aí vem a consequência, né, gente? Então, veja só, a Bíblia diz assim, ó, depressa eles se desviaram. Então, mas Deus continuou sendo misericordioso. Apesar do ser humano falar, não, eu não quero, deixa a gente do nosso jeito aqui, Deus sabe as consequências, Deus sabe os problemas, né? Ou melhor, como o inimigo ataca cada um de nós, né? Então, para que a gente não sofra e tudo mais, Deus precisa intervir em determinadas situações, né? Mas ele continuou ali tentando chamar o povo para si de volta. E aí a gente chega nesse episódio aqui, ó, Juízes capítulo 3, o primeiro juiz e uma história engraçada. Então tem um cara aqui com uma espada, um cara meio assustado ali. Eu não quero assustar vocês, mas eu vou dizer que esse livro de Juízes começa muita guerra, né? Depois vai adiante lá para frente que não para mais.
mas tem muita história interessante, assim, sabe? Lógico que a história engraçada aqui não é do rei morrer aqui, como essa figura aqui, né? Eu tentei trazer uma imagem realmente como se fosse na época ali, mas é muito triste, gente, porque a maneira como as pessoas sofriam e a maneira como elas morriam, vocês vão ver agora alguns episódios aqui, por pura desobediência, enfim, né? Mas vamos lá. A situação estava caótica, né? Então, todo o Israel ali apostatado. Então, veja só, no capítulo 3 agora, no verso 7, diz assim: Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, se esqueceram do Senhor, o seu Deus, prestaram culto aos Baalins e a Será. Olha só, outro Deus aqui, nós tínhamos falado de Astarote e de Baal, certo? Muito bem. Verso 9: Mas quando clamaram ao Senhor, eles lhe enviou um libertador chamado Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Olha só a conexão lá atrás, né? Moisés, Josué e Caleb foram os espias, eles que foram né, entraram na Terra Prometida de X anos para cima lá, os outros ficaram para trás, as gerações. Então, Deus ainda preservando a linhagem ali. Muito bem, mas agora o Otoniel aqui, então, foi o primeiro juiz ali de Israel. Então, veja lá verso 10 agora, do capítulo 3. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que Otoniel liderou Israel e foi à guerra. Então, não é para ele, né, só um juiz de paz ali. Não, não, não. Você vai enfrentar a galera lá. O Senhor entregou Cuxã-Rizataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E o verso 11 conclui: E na terra teve paz durante quanto? 40 anos. Até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Então, quando Deus Aqui levantou o fala na juiz, minha Bíblia, o nome é Otiniel. Otniel, né? Isso, Com T sim, com mudo, temudo, Otiniel. né? Isso, com temudo. Eu tô com as duas Bíblias aqui, eu tô com as duas que eu mais gosto, né? Almeida em Revista Atualizada e a NVI. Mas tem essa mudancinha mesmo. Agora, veja só, recapitulando. Então, Deus levantou juízes, o povo não queria, mas daí quando a pressão veio, aí Deus teve que falar, vai lá, Otiniel, e faz a tua parte. E aí a terra teve paz em 40 anos. E agora, gente, veio uma história, né? A paz veio pela obediência. Agora vou contar uma história aqui. Vamos lá, acompanhe comigo aqui, ó. Vou ler na minha versão NVI. Eu acho que essa história aqui vale a pena a gente gastar uns minutinhos aqui. Capítulo 3, verso 12. Diz assim: Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. De novo. E por isso Deus deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo sobre uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio, derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. E os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então, Otoniel veio, libertou o povo, ficaram em paz 40 anos, Otoniel morreu. Agora precisa mandar outro juiz. Aí Deus vai mandar o Eude aqui, já nós vamos ver. Mas ficou ali 18 anos de conflito. Olha lá, verso 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. E a história vai. Verso 16. Eude havia feito uma espada de dois gumes, de 45 centímetros de comprimento. Então pensa lá, ele fez uma espadinha, beleza? E ele amarrava na sua coxa direita, debaixo da sua roupa. Então ele encaixava ali e andava com a espada por baixo ali escondido. Verso 17. Ele entregou tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Olha só, a Bíblia dá características das pessoas aqui, né? Homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Então ele foi lá pagar o tributo, né? Junto aos ídolos que estão em Gilgal, voltou-se e disse: Tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. Olha só né, a perspicácia dele, né? Eude era um juiz, então ele estava lá a mando de Deus e ele tinha que derrubar Eglon, que era rei de Moab. E ele falou: Ó, rei, tem um negócio secreto para falar com você aqui, ó. E aí o rei respondeu, verso finalzinho do 19, né? Calado, todos os seus auxiliares saiam da sua presença. E Eude se aproximou do rei que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão e repetiu: Rei, eu tenho uma mensagem para ti de Deus.
Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, ele era canhoto, olha os detalhes que a Bíblia falou, né? Ele era canhoto ali atrás. Apanhou a sua espada da coxa direita e cravou na barriga do rei. Por isso que eu coloquei aquela imagem ali, ó, do capítulo 3, né? Olha lá, ó. Só que ele tá com a mão direita aqui, não tá com a esquerda, mas tudo bem, vamos lá. E cravou na barriga dele. Então, verso 23. Então, 22, perdão. Então o cabo penetrou com a lâmina e, como não tirou a espada, a gordura, que ele é um homem gordo, se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico para fechar e trancar as portas da sala. Então ele meio que se desesperou e saiu correndo. Verso Mordeu a espada na barriga do rei. na barriga do rei. Verso 24. Depois ele saiu e vieram os seus servos e encontraram trancadas as portas da sala superior aonde estava o rei. E disseram: Olha só, olha só, agora que vem o sarcasmo da Bíblia, né? Olha que curioso, né? Não sei se vocês já tinham visto isso antes, mas olha só. Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Ou seja, o rei está fazendo o número 2. Mas por quê? Porque ele estava gemendo. Mas ele não estava lá, ó, né, gemendo, ele estava com dor porque ele estava morrendo, né? Cansaram-se de esperar. E como o rei não abria a porta, então pegaram a chave e abriram. E lá estava o seu senhor, o rei de Eglon, caído no chão, morto, né? Olha só que curioso, né? Então, um detalhe, Deus deu a ideia ali para Eude e ele articulou tudo aquilo para matar o rei com uma facada na barriga, né? E aí esse episódio engraçado aí que os seus servos achavam que ele estava ali no banheiro, né? Fazendo as suas necessidades, como diz a Bíblia, mas na verdade ele estava gemendo, era de dor. Muito bem. A É, Bíblia literalmente fala sobre tudo, né? então, olha lá, ó, imagine a cena, né? Até botei um bonequinho rindo aqui, né? Então é algo realmente engraçado. A Bíblia fala exatamente, Maiara, de tudo. Muito bem. E Eude conquistou ali, né, Moabe, e agora a paz reinou por quanto? 80 anos. Então, agora, entende? Olha só. Então, vem o juiz, o povo clama, e aí Deus ajuda, e aí as coisas melhoram, né? E assim o povo ia indo. Muito bem. Agora chegamos aqui no capítulo 4 e 5. Vai falar da profetisa Débora e da juíza Débora também. Então, vocês, que são a maioria aqui hoje na sala, nesse encontro, saibam de uma coisa, meninas. A mulher, vocês têm muito valor perante Deus, né? Então, a Bíblia ela tem uma linguagem muito cultural da época, né? Por exemplo, no episódio lá de Jesus, da multiplicação dos pães e peixes, né? Ah, foram alimentados 5.000 pessoas, né? Então, não conta, homens, não fala de mulheres. Em tantas e tantas e tantas passagens, né? Paulo fala lá, né? Não permita as mulheres falarem lá no púlpito da igreja. Então tem muita, né, questão cultural assim, mas que Adão e Eva são, né, iguais. Eu e a Maiara, que somos casados, somos iguais, só temos funções diferentes, né? Mas mulher tem o seu valor tanto quanto o homem. Muito bem. Exemplos de profetisas na Bíblia. Miriam, irmã de Moisés, a Bíblia diz Miriam a profetisa, se você for ver lá em Gênesis. Profetiza Uda, profetiza Ana, não a mãe de Samuel ali, mas a Ana, aquela que reconheceu Jesus como Salvador, o bebê, lá em Lucas. As filhas de Felipe, isso está escrito lá em Atos, né? Felipe tinha 4 filhas e elas profetizavam. Então, olha só como, né, mulher também tem parte na obra de Deus e precisa ajudar no ministério. Mas ela era respeitada. Veja só o verso, capítulo 4 agora, verso 4 e 5. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Você imagina a confusão que estava e Deus levantou uma mulher para botar ordem na casa. E às vezes era Não, necessário e mesmo. detalhe, porque naquela época a mulher ela não era tida como muito valor, né? Até na época de Cristo a gente percebe isso, né? Então, quando a Bíblia exalta uma mulher, é porque realmente não só mostra o nosso valor como mulher perante Deus, né? Mas assim, que Deus fez um grande feito de levantar mulheres, né? E exaltar mulheres na palavra dele. Tem um propósito. Porque hoje é muito fácil a gente entender isso, né? Porque a mulher é muito aceita na sociedade, né? Como hoje, mas antigamente não era assim.
Não, até pouco tempo atrás, né? Você vê no âmbito profissional, né? Em alguns anos, alguns séculos atrás aí, né? Prevalecia sempre o homem, aquele que é o provedor, aquele que faz, mas a mulher tem tanto No direito próprio quanto. Alcorão, né? No próprio Alcorão, uma mulher citada é Maria. Sim, Ponto. Mas assim, até hoje tem, imagina aquela época. Né? E exatamente. é, Então, inclusive, de diferenças, né, de pagamento por ser homem e mulher, diferença salarial, né? e Coisas isso. que rebaixam, no caso, assim, no sentido de rebaixar mesmo a mulher como se ela fosse menos qualificada para qualquer que fosse a função que um homem, né, seria, como é que fala, faz com magnitude, né? Uhum, perfeito, Luísa. E até mesmo, né, questão intelectual. A mulher tem tanta inteligência quanto o homem, né? Lógico, são a questão de força, daí já não. O homem tem um vigor maior, mas a mulher tem tantos outros atributos, né? Então eu vejo aqui na minha casa mesmo, né? Tem decisões que eu preciso do apoio da minha esposa. Ela é, né, a porta-voz de Deus muitas vezes, ou ela tem uma capacidade maior em tomar algumas decisões, algumas orientações que eu não tenho. Então, um complementa o outro, né? Isso que é muito interessante. E realmente a gente precisa dar o devido valor para as mulheres em todos os âmbitos, profissional, pessoal, dentro da igreja, né? Então, porque todos nós somos parte do corpo de Cristo aí. Muito bem. Agora, tem um episódio aqui, já na história de Débora de uma mulher chamada Jael, né? Então, Débora, olha só, o verso 5 ali termina dizendo assim, ó: Débora se sentava debaixo da tamareira entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões pessoais. Ou seja, né, então assim, as pessoas iam até Débora para ela tomar a decisão, porque ela, né, capacitada por Deus, era líder no meio daquele caos tremendo, onde todo mundo ali estava apostatado. Ainda Deus levantou uma mulher para botar a ordem na casa, e às vezes é isso mesmo, gente. Às vezes é a mulher que tem que botar a frente, mão na frente para as coisas funcionar, porque os homens ainda bate cabeça aí. Muito bem, aí entra esse episódio aqui que nós vamos comentar agora. Então, aconteceu ali que estava havendo um conflito, né? E aí um ataque de Císera. Então, o exército de Jabim. Então, Jabim era um rei cananeu e estava ali conflitando com Israel. E aí Císera ele é um homem, né? Ele era o líder, né, do exército. E aí ele ataca o povo de Israel e através das orientações ali, Débora, aí vem uma pessoa, uma mulher chamada Jael, né? Então, se você vê ali a história, por exemplo, no verso 15, capítulo 4, verso 15, diz assim: Diante do avanço de Baraque, e Baraque era também ali um cara do lado de Deus, né? O Senhor derrotou Císera e todos os seus carros de guerra e o seu exército a fio e espada. Císera desceu do seu carro e fugiu de a pé. Então, aí conta a história, né? Então, verso 17 lá. Ó. Císera, porém, fugiu de a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber. Né? Então, tinha ali a tal da Jael, e ele chegou lá na frente da tenda, pois havia paz entre Jabim e o clã de Eber. Então, Eber era um cara muito relacionado com o rei cananeu lá do outro lado. Aí o verso 18 é curioso, ó. Jael saiu ao encontro de Císera, e o convidou. Ei, vem aqui, entra na minha tenda, meu senhor. Olha só a malandragem dela, né? Então ela não estava ali se oferecendo, ela não estava ali, né, querendo causar nenhuma confusão. Mas olha, eu até coloquei entre aspas aqui, né? Ó, entra aqui, né? Olha só como Deus também dá inteligência para as mulheres, nesse caso aqui, para conquistar o exército, né? Então ela não era uma, vamos dizer, uma prostituta, ela não estava se oferecendo para ele, né? E aí, entra aqui, vem para cá. Só que na nossa vida, agora, né? Enfim, nos dias atuais, ou, enfim, ao longo de qualquer história do tempo, às vezes a gente, o homem ou até a própria mulher, pode ser enganado, não é verdade? Vamos pensar eu aqui. Ah, eu tô lá, no, né, brigado com a minha esposa, daqui a pouco vem Satanás e coloca uma mulher lá atraente e fala: Ah, William, vamos almoçar junto, né? Sabe esses negocinhos assim? Então a gente precisa ficar de olho, né, nas coisas que acontecem na vida. E aí, o episódio termina da seguinte história. Então, ela chamou ele para entrar dentro da sua tenda, e aí ele pediu água, estou com sede, tá, beleza, toma aqui uma aguinha, olha, você tá bom, vamos pegar uma cobertinha para você. E a Bíblia fala bem isso. Olha lá, ó, ela cobriu ele com um pano, né? Ó, fica escondidinho aqui, ó. A guerra tá acontecendo, ó, fica aqui que você vai ficar protegido. Só que era uma cilada para ele, né? Olha lá, ó, verso 21. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca
da tenda e um martelo, olha só, ela não era boazinha não, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, coitadinho, estava dormindo, em sono profundo. E aí a Bíblia diz: e Jael cravou na cabeça dele até penetrar no chão e ele morreu. Olha só que mulher malvada. Chamou ele para dentro para dar aquela enganada. Sanguinário, cara. Meu caneco. Eu falei para vocês que o livro de Juízes começa aqui um monte de guerra. Já começou com o rei de Eglon lá, o da a faca na barriga, e tem mais para frente aí. Nós vamos ver mais alguns episódios. Mas olha só, tudo tem um propósito, né, gente? Deus não queria, obviamente, que a pessoa morresse, que acontecesse dessa forma. Mas como os israelitas não cumpriram a sua missão, né, teve que intervir dessa forma. Muito bem. E aqui termina a história de Débora. No capítulo 5 ela tem um cântico muito legal ali, é bem extenso. Depois, se vocês quiserem com calma ler. Depois nós entramos aqui no capítulo 6 e 7. Vamos lá. Gideão, esse é bem conhecido, né? E o seu pequeno exército. Simone, você conhece a história de Gideão? Então você vai conhecer. Vamos lá. Cri, cri, cri. Olha só o que Deus, a Bíblia diz ali, ó, no capítulo 6, no verso 12. Diz assim: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha só, Deus mandou, né, um anjo falar com Gideão, que ele era benjamita, né? E ele era benjamita? Eu acho que ele era benjamita. Deixa eu ver. Enfim, mas ele era filho de Joás. Tarará, tá, mas beleza. Então, Deus falou assim: Gideão, você é o cara, você é guerreiro. E olha a resposta dele. Lembra-se da resposta de Moisés, quando Deus chamou Moisés? O que que Moisés falou? Mayara, lembra-se? Quando Deus chamou Moisés, ele pediu para Moisés ir tirar o povo do Egito. Isso, e o que que Moisés falou? Não, eu não tenho capacidade, não sou bom, não Isso. consigo. Eu não tenho capacidade, Senhor, manda outro. E daí Deus chamou de novo, e de novo, e de novo. Daí até que Deus falou assim, cara, faz o seguinte, pega teu irmão aí, vão vocês dois lá, né? Então é mais ou menos assim. E olha só o Gideão, mesma coisa. Verso 15 ali, ó. Ah, Senhor, tá entre aspas ainda, né? O lamento do cara ali, ó. Respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Imagine a confusão que não tava lá. Imagine, eu fui escolhido, não quero. Meu clã é o ah, não, ele era da tribo de Manassés, não dos benjamitas lá, que eu falei agora há pouco. Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Então, né, quando Deus chama a gente, ó, outra história que nós vamos ver mais para frente ali em 1 Samuel lá, capítulo 16, se eu não me engano. Quem é? Davi, 16 é Davi e Golias. Davi também era o menor da família, né? O Jessé lá falou, cara, tem um lá que tá pastando com umas ovelhas, nem vamos chamar esse O Samuel. próprio Saul, né, William? O próprio Saul era da menor tribo, ele era um homem Isso, alto, Saul mas era era da benjamita. menor Isso. tribo da família mais simples. Isso, Saul era benjamita. O Gideão aqui é o da tribo de Manassés. Muito bem. E olha só, o Gideão fala: então tá bom, senhor. Então, já que o senhor falou, eu vou acreditar aí, beleza? E o que que ele fez? Olha lá, ó, demoliu o altar de Baal, que era um deus cananeu que a gente já tinha visto ali atrás. E aí o bicho pegou. Por quê? Né? Deus dá a garantia para ele lá, ó, verso 23. O Senhor disse a Gideão: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Eu te escolhi. E aí, lá na frente, mais adiante, ali nos versos 28 em diante, o que que ele fez? Ele foi lá e quebrou os altares de Baal. E aí a turma lá, os cananeus, ficaram malucos, ficaram pistola com ele, né? E aí foi, e agora o bicho vai pegar. Então veja, verso 36 agora. Gideão pede sinais para Deus. Alguém lembra dos sinais que Gideão pediu para Deus? Aí ele pediu para o orvalho, né? Alguma parada Isso, assim, muito bem. Olha lá, ó. de ficar molhado, o Verso orvalho lá. 36. Gideão disse a Deus: Quero saber, Senhor, se o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio. Mas Deus já tinha falado para ele. Mas Gideão é ser humano, gente, igual eu e você. Duvida, tem falta de fé, né? Quem está assistindo depois aqui também, né? Não é fácil a nossa vida. Vamos lá. Qual que o Gideão pediu lá? Ó? Verso 37. Colocarei uma porção de lã na eira, ou seja, lá fora. Se o orvalho de noite molhar somente a lã,
e todo o chão ao redor estiver seco, eu saberei que tu, Deus, libertará Israel por meu intermédio, como prometeste. Olha só o desafio que ele fez para Deus. Deus, eu vou dormir, e quando eu acordar, o orvalho da noite só vai molhar aquele pedacinho de lã que eu coloquei lá na grama. Beleza? Beleza. Gideão foi dormir. Quando ele acordou, o que que aconteceu? Olha lá, o verso 38. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água com o orvalho. Olha o desafio que esse cara fez para Deus, gente. Será que eu e você também não temos como prerrogativa de filhos de Deus a gente também sermos ousados e pedirmos para Deus sinais assim, nessa proporção? Entende? Olha só, beleza. Mas não satisfeito com aquilo, o Gideão, volta a falar, ele era igual a eu e a você, ele se achava incapaz e tudo mais. Ele foi testar Deus de novo, igual Abraão lá atrás, né, e tal. Olha lá, ó. Verso 39. Disse Gideão a Deus: Ó Senhor, não acenda a tua ira contra mim. Parece Abraão falando lá na época lá, né, do episódio da cidade de Sodoma e Gomorra lá. Dessa vez, Senhor, faz a lã ficar seca. Ao contrário, agora, ó. E o chão coberto de orvalho. E o verso 40. E Deus fez assim naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão coberto de orvalho. Olha só, o cara testou duas vezes e deu. Deus categoricamente, né, já tinha falado com ele e agora foi lá e confirmou mais uma vez. Então, assim, se Deus falou para mim, para você, meu amigo, minha amiga, se falou para mim, se Deus falou, tá falado. Nós não temos que ter desconfiança, por mais que seja ilógico na nossa vida. Se Deus prometeu que Ele estará comigo e com você até a consumação dos séculos, se a gente, né, formos obedientes a Deus, aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, Ele vai estar, faça chuva, faça sol, Ele vai estar do nosso lado. Mas a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Então, chega o fatídico episódio aqui do capítulo 7 de Gideão e os. Quanto, Mayara? Os Lembra? 300 E os homens, né, que 300. ficaram. Mas ficaram só 300, porque o que que Gideão falou? Quem estiver com medo de ir para a guerra, que pega as suas coisas e vai embora. Essa é a frase que a Bíblia Vaza, diz ali, ó. vaza. Capítulo. Vaza, cara. Capítulo 7, verso 3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo da guerra poderá ir embora. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Então, veja. Então, obviamente, tinha 32, né? Então, se 22 saíram fora, ficaram 10 mil. Muito bem. Só que qual era o tamanho da batalha, gente, que eles iam enfrentar contra os midianitas? Os midianistas eram muito, mas muito maiores do que eles. Então, se você ó, tenta imaginar uma guerra, 32 mil pessoas do lado de cá e não sei quantas mil do lado, é muita gente. E aí Deus falou assim: não, tem muita gente. Aí continua a história aqui, né? Então vamos fazer o seguinte: quem descer ali no rio e tomar água, né, da seguinte, quem se ajoelhar e fazer igual um cachorro, e é isso que a Bíblia diz ali no verso 5, ó, separe os homens que beberem a água lambendo como faz um cachorro, aqueles que se ajoelham, aqueles que se humilham, esses são os que vão continuar. E aí sobrou quanto? Dos 10 mil? Sobrou 300. Então foi diminuindo, né? É 32. que a lógica de Deus, né, se você vê, mais para frente você vai continuar a história de Gideão, mas você vê a lógica de Deus, ele promete que está com Gideão e que vai ganhar, ponto. Aí Uhum, ele pega para Gideão, fala, ó, tem trocentos mil homens do outro lado. Aqui nós temos tantos mil, ó. Ele vai dando direcionamento. E aí sai 10 mil, vai ficando até ficar 300. Então, uhum, assim, é uma matemática que não faz, não tem sentido, não tem lógica. uhum, E, e às vezes na nossa vida é assim. Deus fala que vai cuidar, Deus tem uma promessa, mas aos nossos olhos não faz sentido, né? E aí entra a nossa fé que a gente precisa ter, que é tão difícil, né? Quantas vezes a gente tem um problema e não faz sentido, as peças não encaixam da resolução, mas Deus prometeu que ataca a gente, que vai cuidar da gente, mas nem sempre a resolução acontece da forma lógica ou conforme a nossa ideologia, né? Conforme o nosso pensamento. Deus trabalha de formas
Bem louca. Exatamente. Agora, humanamente falando, 300, é claro que era impossível lutar contra o restante dos midianitas, mas Deus sempre tem um plano muito melhor que o meu e o teu. E a confusão tomou conta. E o que que aconteceu? Leia lá o verso 22. Quando as 300 trombetas soaram, né? Porque Deus deu a ordem lá a eles, e aí eles tinham que falar o seguinte, olha lá, o verso 18 diz assim, ó: quando eu, Gideão, e os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas, porque se lembram-se lá do capítulo 6 de Josué, que fala das trombetas de Jericó, né? Deram 7 voltas em volta da muralha e tocaram as trombetas. Então, trombeta, gente, na Bíblia significa guerra. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse, inclusive. As 7 trombetas do Apocalipse, né? Você já deve ter ouvido falar disso aí. Então, quando tem o toque de uma trombeta, anuncia uma guerra. Pode anunciar outros episódios, outros eventos ali também no reinado, mas, sobretudo, a respeito da guerra. E o que que o povo tinha que falar? Pelo Senhor e por Gideão. Olha a ordem. Pelo Senhor e por Gideão. Por Deus e pelo nosso líder. E quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento e os homens se voltassem uns contra os outros as suas espadas. Ou seja, gerou uma confusão tão grande, que os midianitas se atacavam eles mesmos. E um matava o outro. Então, mesmo que Israel ficou só de olho. Só que daí alguns ainda fugiram, né? Então a Bíblia relata aqui que uma parte deles ali fugiram para as montanhas, enfim, mas a grande maioria eles se mataram entre si mesmo, né? Então aí é uma coisa que só Deus que pode proporcionar isso. Vamos lá, avançando aqui, Juízes 8 e 9. O povo queria um rei. E teve lá um rei engraçadinho. Quem foi o primeiro rei de Israel, gente? Teve um. Ai, como que fugiu o nome do sujeito agora? Que ele era um sacerdote, né? Mas, digamos assim, acho que Melquisedeque, né? Lá Não, atrás, mas oficialmente foi o rei quase. Saul. Você Um quase homem acertou. formoso, bonito, alto e forte, como o povo queria. Quase. Quase. Você quase acertou o nome dele, mas vamos ver quem foi esse rapaz aqui. Muito bem. O povo queria um rei. Veja só, gente, aqui é um ponto muito importante. Deus sempre foi o nosso líder, além do nosso Criador, Redentor, Mantenedor. Então, a lógica de Deus para o seu povo, para o antigo Israel e até os dias de hoje era que o quê? Ele é o nosso rei. Não precisava de um ser humano tomando frente, tomando decisões ali pelo restante do povo. Deus tinha líderes. Moisés, Abraão, Josué e outros tantos que a gente já viu na história aí. Mas, como o povo entrou em Canaã, se corrompeu e se misturou, várias vezes na Bíblia a gente já viu essas frases. Eles falam assim: queremos um rei igual às outras nações. Ou seja, né? Porque eles não foram obedientes e eles quiseram copiar aquilo que é de errado, claro. Eles achavam que aquilo era bom, né? Mas Deus tinha um plano muito melhor, porque ele era o líder. Mas o povo falou: não, nós queremos um rei, assim como os outros povos. E quem é que eles pediram como rei? Gideão. Veja só, no capítulo 8, no verso 22 diz assim: então os homens de Israel disseram: Gideão, domine sobre nós, né? Mas Deus já tinha um plano. Falou: não, não era para ser um ser humano, cara, né? E Gideão foi o quê? Aceitou ou não? O que vocês acham? Ele já, Não, ele já era o juiz. Ele já era o líder, ele já estava em guerra, ele tava... Mas isso mesmo, Simone, ele não aceitou porque, apesar da sua insegurança, do seu medo e todas as coisas que a gente viu, ele tinha a conexão com Deus. O povo estava tentando se restabelecer ali, né? Voltar daquela apostasia que a gente já viu ali atrás. E o verso 23 afirma categoricamente ali, ó: não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem os meus filhos. O Senhor que vai reinar para vocês. Então ele foi realmente inteligente. Ele rejeitou e ele voltou-se a Deus. Ó, é para lá que vocês têm que olhar. Igual não nós, subiu para a cabeça. não subiu para a cabeça. Exatamente. Igual nós, né? Quem que a gente tem que reverenciar, gente? O jogador de futebol que eu gosto, o artista, o presidente do meu país, o chefe da minha empresa, o meu pai, talvez? Não. O único que a gente tem que olhar é para Jesus, o autor e consumador da fé.
né? Então, nós temos que olhar para Jesus, nosso Salvador, para Deus, o nosso Criador, para o Espírito Santo aqui, ó, que sopra aos nossos ouvidos, ó, isso aí está errado, né? E não para pessoas. Mas não quer dizer que a gente tenha que desrespeitar as pessoas, porque da mesma forma que Deus coloca na Bíblia, ele fala assim: respeite os seus líderes, honre o teu pai e tua mãe, respeita lá o presidente, o governador, o prefeito, né? Então, assim, não é porque a gente coloca Deus na frente que a gente vai descartar todo ser humano e falar ninguém, todo mundo é lixo. Não. Enquanto vivermos num mundo corrupto, pecaminoso, nós temos também que seguir as leis e as regras daqui. Mas sabendo no coração que quem é o nosso grande líder? É Deus, é o Senhor. E aí? A tua família tem problemas? É uma pergunta. Tem ou não? Pouco ou muito? Qual Muitos, que não tem, né? Pouco ou muito? muito. E o que vocês acham leia para mim alguém, por favor, Juízes capítulo 8 que nós estamos no verso 30. Olha o que está escrito aí. Lê lá, Maria Luísa. Tomar uma aguinha aqui, vai. 8:30. Uhum. 8:30, vamos lá. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Nossa, mãe, olha só. Imagina a confusão. 70 filhos. Óbvio que não é com a mesma mulher, porque não tem como ser. Porque tinha muitas mulheres. Imagina uma com inveja da outra. Um filho brigando com. Bom, eu tenho três aqui, eu sei como é que é a criançada brigando por causa de comida. Imagina o rolo que isso aqui não era. Então, assim, mas Gideão também não foi fácil, né, gente? Ele foi um grande líder e tal, mas o bichão Esse é o também. tipo de homem que Deus escolhe, né? Ele não olha. Aí a gente vê que Deus ele olha o coração e Coração, não como as Davi. cagadas que a gente faz, né? Isso, como Davi, um baita exemplo também que nós vamos ver lá na frente, né? E aí chegamos lá no nosso primeiro rei. Olha, vamos descobrir o nome dele. Está escrito ali no capítulo 9 agora. Vamos lá, no verso. Vou ler aqui 3 em diante, tá bom? Então veja só. Os irmãos da sua mãe. Não, vamos voltar um pouquinho antes. Capítulo 9 verso 1. Abimeleque. Olha só, esse é o nome do cara, não é Melquisedeque, Maiara. Melquisedeque foi. Mas você sabe que às vezes eu confundo esses Isso, ele nomes, mas você foi entendeu o rei. que eu quis dizer. Isso, Melquisedeque foi rei e sacerdote em determinada circunstância lá, né? Mas aqui, Abimeleque, filho de Jerubbaal. Quem é Jerubbaal? É o próprio Gideão. Então a Bíblia fala ali em versos anteriores, Gideão é Jerubbaal. Assim como Jetro e Reuel é o mesmo cara, que é o sogro de Moisés, né? Como Josué e Oséias, que é o nosso amigo Josué ali também, né? Então a Bíblia dá mais de um nome às vezes para as pessoas. Abimeleque, filho de Gideão, então, ou Jerubbaal, foi aos seus irmãos, à sua mãe, e disse a todo o clã da sua família: pergunte a todos da cidade aqui de Siquém quem é o melhor para eles. De todos, olha só o cara, de todos os 70 filhos governando sobre eles, somente um homem. Lembre que eu sou sangue de vocês também. Então ele estava ali já se botando na frente dos outros. Os irmãos da sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes mostraram propensos a seguir Abimeleque, e disseram: ele é o nosso irmão, e deram 70 peças de prata tiradas do templo de Baal para ele. Tá, 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 tá. Verso 5: foi à casa do seu pai, em Ofra, e matou os seus 70 irmãos. O cara pegou e falou assim: eu sou o cara. Então, quer saber? Eu quero ser rei desse negócio aqui. O povo tá pedindo rei, o meu pai não quis, então eu vou tomar a frente desse negócio aqui. Só que como é que eu vou brigar com os outros 70 irmãos que eu tenho? Todo mundo quer ser, de repente? Então já tenho uma ideia: vou matar todo mundo. E olha o que o cara fez, né? Vamos lá. Olha, a gente falou agora das guerras, né? Falamos do rei lá, falamos da mulher que jogou o negócio na cabeça do cara lá. Agora esse aqui matou 70, gente. Matou os 70 irmãos e assim por diante. Tarará. Aí, verso 6. Então todos os cidadãos da cidade de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para então coroar Abimeleque rei. Então, assim, de forma genérica, ele foi o primeiro rei de Israel. Mas aí, ele se autocoroou, ele se proclamou, né? O povo também apoiou ali, mas ele não foi ungido, como nós vamos ver lá, o nosso amigo Saul, né? Então veio lá, o Senhor falou a Samuel, Samuel foi atrás de Saul, coroou, né? Coroou e ungiu ele com o óleo. Então Saul, o primeiro rei, depois Davi, Salomão, Roboão e assim sucessivamente foi embora.
Mas aqui ele que tomou frente de tudo. Mas veja só, quando o ser humano quer fazer do jeito dele, a gente já sabe que não vai dar certo. E o que que aconteceu? Verso 22. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Então falou Abimeleque, então curta aí os teus dias de reizinho, que a tua hora vai chegar. Mas olha só como é que esse cara morreu. Através de uma heroína. Lembra-se ali da nossa amiga, como é que era o nome dela lá no livro de Jael, né? A amiga de Débora lá, Jael. Agora vem uma outra mulher, e veja só o fim trágico desse cara aqui, ó. Verso 52 do capítulo 9. Abimeleque foi para a torre e atacou. Então ele estava seguindo o povo, ele estava num embate ali, né? Ó, verso 50 primeiro. A seguir, Abimeleque foi até Tebes, sitiou a cidade de Tebes e conquistou. Então ele e os seus dali que estavam em Siquém foram até Tebes, dominaram a área ali. Beleza. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, a qual fugiram os homens e as mulheres da cidade. Então o povo estava assustado que Abimeleque, o suposto rei, com a sua trupe ali, invadiram a cidade. E a galera correu lá para essa torre. Beleza. E subiram na torre. E trancaram-se lá boa parte da cidade, né? Todo mundo entrou lá nessa torre. Então não sei qual é o tamanho da cidade, também não devia ser muito grande, né? E Abimeleque foi até essa torre e atacou. Verso 52, né? E quando se aproximou da entrada da torre para incendiá-la, ia meter o fogo na galera lá, uma mulher jogou uma pedra lá de cima. E ele caiu na cabeça dele e rachou o crânio. Olha só que trágico. Imediatamente, ele chamou o seu escudeiro e olha só que miserável. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e ordenou: tire essa espada e me mate, para que não digam que uma mulher me matou. Aí, ó, vocês que são mulher agora, aí, ó, os caras falam, não, mulher, tá louco, eu não vou deixar uma mulher me matar. Então o jovem lá, o escudeiro, fiel escudeiro, atravessou ele no meio e morreu. E quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram correndo para casa. E assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai Gideão, matando os seus 70 irmãos. Olha que confusão da família, essa família, vou te contar. Então a heroína jogou a pedra na cabeça do homem e ele morreu. Muito bem. Estão gostando das histórias? Só alegria, né? Só loucura. Muito bem, gente. Capítulo 10 aqui eu dei uma pulada porque vai falar dos outros reis, perdão, reis não, dos outros juízes, né? Tola, Jair, Jefté e assim vai. E aí nós chegamos na história do Jefté, o patinho feio. Coloquei esse texto aqui, coitadinho dele. Vamos lá descobrir a história do nosso amigo Jefeté. O que que ele fez da vida? Olha só a história desse cara. Capítulo 11. Deixa eu ver que horas são aqui para a gente não avançar muito. Mais 15 minutos eu acho que a gente finaliza, tá bom? Jefté, o Gileadita, capítulo 11, verso 1. Era um guerreiro valente. Olha só, diferente de Gideão, que tinha medo, esse aqui já era brabo, né? Já era brabo. Sua mãe era uma prostituta e o seu pai se chamava Gileade. A, a mulher de bem lhe deu outros filhos. E quando já estavam grandes, esses outros filhos expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança nossa aqui, porque você é filho de uma mulher prostituta. Ou seja, né? Então, o pai tinha, né, saído com a mulher lá e acabou gerando ele. Aí o pai era casado. E aí tinha os outros filhos lá. E os outros filhos, cara, você não é filho da nossa mãe, sai fora. Você não vai ganhar nada aqui. E expulsaram ele. E o verso 3. Então, olha só, a Bíblia é muito engraçada, né? Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu na cidade de Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então foi lá com os vagabundos da cidade lá, né? Os vadios diz. Deixa eu ver a outra versão aqui. A outra versão diz. é, Enfim, deve ser a mesma palavra aqui no verso 3. Enfim, foi lá com os. Ah, eu tô lendo outro capítulo aqui, mas só um tongo mesmo. Verso 3. Olha lá, ó, se ajuntaram com homens A levianos. minha fala levianos, é. Isso, levianos. E ali ele falou uns vadios, mas muito bem. Mas foi com a galera que não era do bem lá. E daí o que aconteceu? Ele foi pra rua aprender, né? Igual a música lá do Charlie Brown Jr., né? Fui pra rua aprender e tal e tudo mais. Então andava com a galera. E o que aconteceu? Ele rejeitou e direcionou a Deus. Veja só, o que que aconteceu com o nosso amigo Jefté?
Ali no verso é, 4, diz assim, ó, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté, lá em Tobi. Olha só, expulsaram o cara, depois foram buscar ele por algum motivo. Venha, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Por quê? Porque ele era brabão, lembra ali? Ele era um homem valente, e tal. Então, e ele falou, não, eu não quero. Olha lá, ele rejeitou. Aí ele respondeu aqui no verso 8 é, no verso 7, disse-lhes Jefté, ué, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que que agora vocês estão me procurando quando vocês estão em dificuldade? Fala, quando vocês, né, quando eu era o patinho feio lá, igual o texto que eu coloquei aqui, mas agora que o bicho pegou, agora vocês querem me buscar aqui na rua, né? Eu não quero, vão buscar Deus de vocês lá. E o verso 9, Jefté disse assim: se vocês me levarem de volta então para combater, vocês vão deixar o seu chefe de vocês? Olha só, ele foi esperto, né? Ele falou assim: ah, é? Vocês querem que eu entre nessa guerra com vocês? Então beleza. Só que se a gente ganhar, eu vou mandar em todo mundo. Beleza? E os caras foram atrás dele, e o que aconteceu? Ele aceitou. Então ele virou o líder. E aconteceu exatamente isso aí, né? Então ele foi, guerreou, e depois, olha lá, ó, o verso 29. O Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Então, ele era um cara sincero. A mãe dele não era, a família largou ele, mas ele era um cara, igual a Mayara falou agora há pouco. Deus, gente, enxerga o coração. Não é aquela pessoa mais bonita lá, com o homem pregando, né? E o pastor com o terninho bonitinho. Olha que homem de Deus. Talvez não seja, né? Deus olha aquele que é o mais improvável, muitas vezes. Muito bem. Que história trágica agora aconteceu com o nosso amigo Jefté. Olha só, a história diz assim, depois que voltou da guerra ali, né? Jefté, então, atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá e Gileade e avançou contra os amonitas. E ele fez um voto ao Senhor. Olha só quando você promete alguma coisa para Deus, como é perigoso. Jefté disse assim ao Senhor: se entregar os amonitas nas minhas mãos, no verso 30, diz o 31 agora: aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Deixa eu ver em outra versão o que está dizendo aqui, no verso 31. Eu oferecerei, em holocausto. O que é oferecer em holocausto, gente? Lembra-se lá do Levítico, onde tinha as ordens sacrificiais do sacrifício diário das 9 da manhã, das 3 da tarde, do cordeiro? Aquilo era um holocausto, né? Subentende-se ofertar a Deus, né? Entregar até a própria vida ali do animal, enfim, na época. Mas aqui ele está falando de pessoa, porque ele diz assim, ó, aquele que vier ao meu encontro, o primeiro que aparecer, eu vou oferecer a Deus aí, porque é a vitória nossa, uhul. Só que, para a surpresa dele, quem foi a pessoa que ele encontrou? Lembra-se? Bom, vamos voltar aqui. Então, a pergunta, né? Quem que chegou, né, na casa quando ele estava saindo, né, quando ele estava chegando, quem que saiu à porta? A própria filha de Jefté. Então, imagine a amargura dele em, em nem saber quem poderia ser, né? E no caso, a filha amada. E a Bíblia diz ali no verso 34 assim, ó, ela era sua única filha. Então, no verso 35, quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois eu fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Então, esse aqui é um baita exemplo para nós aqui, no quesito de sermos fiéis àquilo que nós falamos a Deus, né? Quando a gente promete alguma coisa. Então, Jefté preferiu cumprir. E qual era, né, o voto? É aquele. Então, aquela primeira pessoa que eu vier, ela vai ser entregue em holocausto. Muito bem. E aí a gente vê aqui no verso 36. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Olha só, a filha também consentiu. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor se vingou dos seus inimigos, os amonitas. Conceda-me 2 meses para eu vagar pelas colinas, chorar com as minhas amigas, porque eu jamais me casarei. Porque, obviamente, a continuidade, a perpetuidade da família se dá pelo casamento. Então, isso era muito celebrado, muito esperado pelas mulheres, né? Então, ela
não tendo essa possibilidade, já que iria sofrer o holocausto. E aqui a gente vê duas interpretações, linhas de pensamentos, né, de alguns teólogos. Alguns afirmam que sim, Jefté foi lá, veja só, né, que ele consentiu com aquilo e ele ofereceu o holocausto, você sacrificou a filha, vamos lá. Verso 38, vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas choraram nas colinas, tá, tá, tá. E o seu pai fez com ela o que tinha prometido ao voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume de Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar em memória a filha de Jefté, o gileadita. Ou seja, então alguns entendem que ele foi lá e realmente ofereceu a filha em holocausto e ela acabou morrendo. E outros entendem, eu também prefiro essa linha de pensamento, de que, né, Deus não seria permissível a esse ponto e que essa questão do holocausto ali seria em relação a ela não se casar mais, né? Então, assim, Não, o Jefté. próprio texto já fala, né, que embora ele tenha, como é que fala, prometido, né, ao Senhor em holocausto, mas a Bíblia é muito clara em falar que Deus abomina holocaustos ou ofertas Sacrifício, né, humanas. de filhos, claro. Então, provavelmente, assim, não é nem provável, para mim é muito certo que ali o próprio texto já fala, né, que ela não casaria. Então, acabou sendo esse o sacrifício, né? Uhum. Acabou sendo esse o holocausto. E aqui no finalzinho do capítulo 12 tem uma passagem interessante, um sotaque meio estranho, né? Então conta a história ali de Jefté contra Efraim. Então, naquela terra onde eles tinham que passar de um lado para o outro, eles tinham um código secreto, né? Conforme o sotaque deles. Então veja ali, capítulo 12, né? Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. E foram lá e tal. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos aqui. A história continua e tal. Capítulo 4. Então Jefté reuniu todos os homens e lutou contra Efraim. Beleza. Aí lá no verso 5: os gileaditas tomaram a passagem do Rio Jordão, que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: me deixa atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se eles respondessem que não, então eles diziam assim: então diga Shibolete. Se ele dissesse cibolete, né, então a palavra pronúncia era muito parecida, sem conseguir pronunciar corretamente, eles o prendiam e o matavam no lugar da passagem do Jordão. Então era um código ali que eles tinham entre eles, né, os efraimitas ali, para poder realmente passar ou não, né? Então um contexto bem curioso ali. Então as palavras que estão aqui no português, né, é chibolete e cibolete. Muito bem, terminando o capítulo 12, vamos agora adiante. Capítulo 13 e 16. Agora a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui, que essa é uma história muito conhecida, é algo muito profundo aqui, a lição que a gente pode tomar desse homem aqui, né? Sansão, o fortão do cabelão. Então, coitado, né? Perdeu suas forças. A gente já sabe das histórias, desde criança, né? A gente já ouve as histórias aí. Mas vamos lá tentar entender o que tem aqui de importante da lição da vida dele. Então, o Sansão, primeiramente, nasceu do milagre, né? Então, a Bíblia fala que Manoá, que era o seu pai, tinha uma mulher que era o quê? Estéril, assim como Ana, né, com Samuel e tantas outras na Bíblia. E assim por diante, né? Então a vida dele já nasceu de um milagre. Tem uma palavra bem curiosa na Bíblia que chama-se Nazireu, consagrado, né? Então, se você ler ali o capítulo 13, ele vai falar assim, no verso 3: certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, a esposa de Manoé, e disse: você é estéril e não tem filhos, mas você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado de ele não beber vinho e nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não passará navalha na sua cabeça, para que o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha só. Então, nazireu, eu acho que a Mayara pode dar uma complementada aqui, significa consagrado, separado para um propósito. Mas aqui a vida de Sansão era assim, né? Ele não poderia beber vinho, nem bebida alcoólica, nem comer nada impuro, mas isso era para a vida inteira, não era? Como que funciona a questão do nazirado, Mayara? Bom, o Nazireado. nazirado, como você já leu ali, né, é uma consagração que o homem, a pessoa tinha a Deus, né, da qual a mulher também poderia fazer. No caso aqui de Sansão, a gente normalmente quando escuta a Bíblia, a gente associa, né, o nazireu com Sansão, mas existem outros relatos, né, a Bíblia mesmo ela dá
essa abertura para aqueles que tivessem o desejo de fazer esse voto a Deus, né? Como se fosse um voto realmente a Deus, por um determinado tempo, com um propósito, enfim. E aí tinha algumas, digamos assim, características, né, desse voto a Deus, que se chama nazirado, que era o cara não cortar o cabelo, não cortar a barba, não podia pegar em animal morto, não tinha, precisava se abster de determinados tipos de alimentos. Então, no caso do Sansão, ele já nasceu com esse propósito, né? Já tinha ali um acordo entre o anjo e os pais de Sansão, mas qualquer um poderia se consagrar, inclusive essas características físicas, tá? E ela servia entre o povo, né, justamente para se destacar, para que o povo soubesse que aquele indivíduo estava com um voto para Deus, né? Tinha um propósito com Deus, então podia-se ser por um determinado tempo de vida, ou como Sansão, que já nasceu com esse voto, né, perante seus pais e o próprio Deus. E ele tinha um propósito muito específico, né? Libertar do povo dos filisteus, a gente já tinha lido ali, então o bichão era brabo, né? Então ele foi atrás de uma mulher filisteia, né? Então ele tinha todo ali o antigo Israel todo, né? Para preservar toda a linhagem, então era permissível você casar com as pessoas do seu próprio povo, enfim, né? Mas tanto que Deus deu muitas ordens aqui no Antigo Testamento, né? Não se misturem com essa gentalha, né? Não se misturem com esses outros povos, não se contaminem com eles, não façam filhos, enfim, né? Para que se preservasse a pureza que Deus queria que o povo de Israel tivesse. Mas Sansão foi teimosão, né? Então veja só o capítulo 14 no verso 3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Por que você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa, né? Então, Davi também falava assim, né? Essa palavra incircunciso, né? Referindo ali principalmente aos filisteus, né? Por que que você vai mexer com esse povo aí? Por que que você tem que buscar uma mulher lá que não era para ser tua, né? E a tal da Filisteia, eu coloquei aqui, né? No final ela ficou com outro, porque o que acontece? Pela insistência dele, né? Apesar de que os pais não mandam no filho, obviamente, porque o Sansão já era adulto, mas ele teve as suas consequências, né? Então, o que aconteceu? A Bíblia aponta aqui que ele casou com essa mulher, certo? E aí fez um enigma ali e tal. E no final das contas, o que aconteceu no verso 20 lá? Ó? E depois a mulher de Sansão foi dada ao seu amigo que tinha o acompanhante dele no casamento. Então, ou seja, né? Deu tudo errado na vida de Sansão. Mas por quê? Não escutou o conselho dos pais, né? Por isso a importância aí de a gente que é pai agora a gente entende, né? As orientações que a gente quer dar para os nossos filhos, não é simplesmente de proibi-los, mas muito mais na vivência que a gente teve, dos erros que a gente passou na nossa vida, mas sobretudo também com a orientação de Deus, né? Sabendo o que é melhor para o seu filho. Então, né, quando você fala para o teu filho pequenininho, não põe o dedo na tomada, você quer proibir ele porque você não quer que ele faça? Não, porque você sabe que ele vai se machucar. Da mesma forma aqui, né, até na fase adulta aqui, né? Então, por isso a importância de escutar os mais experientes aí. E Sansão não teve essa obediência aí. Mas, vamos lá, Sansão ficou Posso furioso. só Hum, colocar também, Sansão, ele muito provavelmente ele foi criado muito mimado, né? E isso fez com que ele desobedecesse os seus pais, porque culturalmente quem eram casamentos arranjados, uhum. né? Entre povos, famílias. A gente tem vários relatos. Você pode ver o relato de Isaac, de Rebeca, enfim. Uhum. Mas ele acabou sendo, né? Assim, as entrelinhas a É. gente vê que ele era bem mimado. Muito bem. Seguindo aqui, ficou furioso. O que que o cara fez? Olha lá, ó. Pegou 300 raposas e meteu fogo nas raposas, incendiou lá. Então, por quê? Né? Fez coisa errada. Olha lá, ó, verso 4 aqui do capítulo 15. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou pelos pares da cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par, acendeu as tochas e largou lá nas plantações dos filisteus. Queimou os feixes, o cereal. Enfim, olha a confusão que ele arranjou. E aprontou mais, né? Aí a Bíblia diz aqui também, com uma queixada de jumento, né? Uma ossada de jumento, matou 1000. Enfim, Sansão começou a ir para um caminho que não era aquilo que foi planejado por Deus para ele, né? Então ele foi colher as consequências dos erros que ele
cometeu. E Sansão ia avançando, ia fazendo mais coisa errada, ia derrotando os inimigos também, né? Então ele era um trem que, né, um caminhão sem freio na descida. Ia passando por cima de todo mundo, que ele era forte, tinha condições, né? Era um guerreiro valente, mas aí o coraçãozinho dele ali, ó, até coloquei uma fotinha do coração aqui, ó. A Dalila apareceu na vida dele, né? E aí veio toda aquela história muito conhecida, né, no capítulo 16 ali, aonde ele se encanta. Dalila era uma prostituta, né? Então ele de novo foi contemplar aí com pessoas que não eram da linhagem de Israel. Passou a noite com ela, a Bíblia diz aqui no final do verso 1, e aí se apaixonou, né? Então o fortão ali virou doce, né? E a moça esperta que foi usada também, né, pelo povo inimigo ali, falou: vamos lá tentar tirar como é que esse cara é tão forte assim. E aí a história vocês conhecem, né? Ela começa ali fazendo as perguntas repetidamente, e ele brincava: não, minha força, se você me amarrar assim, eu vou perder minha força. E daí não dava certo, aquela coisa toda, até chegou no momento que ele, né, ludibriado pela beleza, pelo encantamento dela, ele falou: não, pode cortar meu cabelo aí, que aí que tá o segredo. E aí Sansão vai, é capturado e aí é levado para o templo de Dagon, né? Então, o templo do deus Dagon, ali dos filisteus. E aí, no final das contas, né? O final ali no verso 30 do capítulo 16 diz assim, na metade do verso ali: que eu morra com os filisteus. Em seguida, Sansão empurrou com toda a sua força, né, o templo, as pilastras do templo, desabou sobre os líderes e o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda em sua vida. Então, ele fez um último pedido a Deus, já que havia perdido suas forças, e Deus assim o concebeu. E aí a gente pode ficar aqui por horas e horas e horas conversando a respeito de Sansão, a priori, se suicidou. E aí, ele vai ser salvo ou não, né? E aí você é um paradigma, né? É uma coisa muito difícil de você raciocinar, Mas mas assim, o suicídio dele, é, assim, vamos colocar, não deixa de ser um suicídio, porque ele sabia que ele pediu, ele foi colocado entre colunas do templo, em lugares estratégicos, burro ele não era. Quer sim, dizer, era para muitas coisas, mas assim, ele sabia o que ele estava fazendo nesse aspecto. E assim, quem concedeu a força a ele foi o Espírito de Deus. exato. Então ele orou e Deus assim permitiu, Uhum. né? Ele permitiu e, enfim, Deus a Bíblia fala, né, sobre a salvação dele. Lá em Hebreus, né? Tá na Galeria da Fé, né? Ele tá lá na Galeria da Fé. Enfim, muito Ele bem. se arrependeu, por isso que Deus o perdoou, né? Apesar do contexto, mas apesar do suicídio, né? Porque não deixa de ser ali, ele sabia o que ia Uhum. acontecer, mas O ele se preservou. arrependeu e Deus perdoou. Muito bem. Capítulo 17, caminhando para o final aqui. Terra de ninguém. Até na imagem aqui, né? Um negócio sombrio, obscuro. Então, nesses capítulos fala ali de episódios completamente, né? Roubo e idolatria. Por exemplo, Mica conta a história dele lá que roubou sua própria mãe. Né? Verso 6 ali, ó, do capítulo 17. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então era uma terra de ninguém, era uma confusão generalizada, né? Então, assim, é uma apostasia tremenda. Por exemplo, cita ali também o neto de Moisés, né? No verso 30 ali, que também fez ídolos para si. Então, assim, cada um fazia o que queria, né? Tava tudo virado de ponta cabeça. E aí você vê, né, aquilo que deveria ser uma bênção para o povo de Israel começou a virar uma confusão, né, porque o povo foi se desviando e indo para caminhos que Deus não queria. E aí a gente chega ali numa uma passagem muito difícil da gente abordar, inclusive, até pelo tempo aqui, até pelas palavras, a gente precisa, né, não pode falar algumas palavras aqui também, mas o levita e a sua concubina, né? No capítulo 19 ali relata uma questão muito chocante, gerou um caos tremendo ali, que aqui tem uma ruptura entre, né, a nacionalidade de Israel, e a Bíblia aponta ali, por exemplo, ali no verso 22, conta a história, fala assim, ó, alguns vadios da cidade tentaram entrar na casa. Traga para fora o homem que entrou na sua casa para que tenhamos relações com ele. Ou seja, a mesma passagem, é muito parecida, né, com lá na época de Sodoma, lá com os anjos, né, onde foram acolhidos lá na casa de Ló.
E aqui também, né? Então, conta a história, se você ler com calma aqui, eu acho que vale a pena você gastar um tempo, porque essa história é bem chocante. Mas o levita estava com a sua concubina e ele foi, entrou em uma determinada região ali, e aí ele estava indo para uma cidade estrangeira, né? E aí ele chegou em determinada situação, entrou, se hospedou, e aí os homens quiseram violentar ele. Mas aí, o verso 23, o dono da casa saiu e lhes disse: Não sejam tão perversos, meus amigos. Já que este homem é meu hóspede, não cometa essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer o que vocês quiserem. Mas não façam nada com esse homem. Não cometam tal loucura. Então, para nós aqui no Ocidente, 2025, enfim, é um pouco difícil da gente entender 2026. 25. É um pouco difícil a gente entender a, né? Como é que você vai receber uma pessoa, você vai oferecer a tua própria filha e preservar um desconhecido? Mas era cultural da época, né? Receber pessoas, ajudar ali. Então, se você ler, tem vários relatos bíblicos nesse quesito. Então, era uma questão cultural. Então, ali o dono da casa acabou preferindo fazer essa situação, né? Olha lá, mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então, o levita mandou sua concubina para fora. E eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Então, aqui fica algo meio difícil, né, de entender. Então, eles estavam partindo ali para Jerusalém, pararam ali em determinado lugar, e aí aconteceu essa história aqui. E aí o verso 29 termina lá. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o seu corpo da sua concubina em 12 partes, né? Porque ela ficou ali largada às portas, né? A Bíblia fala ali, ó, quando ele se levantou de manhã, abriu a porta e ela estava ali jogada, né? Então morreu. Aí o levita foi lá, cortou em 12 partes, né? Porque existiam 12 tribos, vamos lá. Tem toda uma sincronia, né? E enviou para todas as regiões de Israel. Todos viram e disseram: Nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas diante o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Então, mostra que o que? Israel precisava urgentemente de uma liderança, de uma orientação, né? Lembrando que a gente viu ali episódios anteriores, o povo pediu um rei, na verdade não era a vontade de Deus, né? Enfim, e a Bíblia relata, nunca se viu tamanha barbaridade desde a época lá que o povo saiu do Egito, caminhou no deserto, passou por um monte de história, mas uma história muito difícil, né? Mas uma lição aqui para se aprender. E aí o bicho pegou, né? O bicho pegou porque, né, alguma contribuição, Mayara? É, aqui eu coloquei, fiz algumas anotações, né, sobre. Eu estudei em algum outro momento sobre esse texto, que ele é bem difícil mesmo. Uhum, Então, aqui eu coloquei assim, ó, se você verificar ali no verso 2 e 3, o que que acontece? O marido, o levita, ele tinha tomado para si a concubina. Ele foi estúpido, cavalo com ela. E ela, se aborrecendo, deixou dele, no verso 2. Algum tempo depois, ele foi atrás dela para pedir perdão, né? E do que ele havia feito. Eles, voltando para sua casa, eles tiveram que dormir, pernoitar numa cidade, ali no verso 12, e você pode entender aqui nas entrelinhas, pelo menos para mim de forma clara, que Israel deveria, né, as cidades israelitas, né, deveriam ser supostamente mais seguras por temerem a Deus, né, e não terem práticas como os demais povos. E assim foi na cidade de Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim. Só que aí aconteceu toda essa situação, né, da concubina, é, e aí o que que acontece? Aqui entra um ponto que para a gente é bem difícil entender, que é a questão cultural, né? Então, o que que o levita fez? Era uma forma cultural de mostrar perplexidade e seriedade do ocorrido. Tanto é que é, ele mandou um pedaço para cada tribo, né? E isso foi um pedido para fazerem justiça pelo ocorrido com o levita e a sua concubina. O que que aconteceu? Qual foi a consequência? Porque para a gente, assim, na nossa. Já o ato em si da seriedade que aconteceu com a concubina já é, assim, algo horrendo, algo, assim, de outro abominável, né? mundo para a gente, né?
abominável, e para eles também. Mas acho que aqui o que choca muito é a forma com que o levita agiu, né? Que pegou o corpo da concubina ali, da sua mulher, e cortou em 12 pedaços. Mas a consequência disso você pode ver ali mais para frente, Isso, agora a gente porque vai fala entrar no assim: houve último. guerra entre Israel e É, a tribo de Benjamim, isso, da qual a tribo de Benjamim padeceu na guerra, o isso. capítulo E 48. aqui, ó, então, Então, foi finalizando aqui, né? Só, desculpa interromper, mas você pode já terminar. Juízes capítulo 20 e 21 encerra todo esse ensejo, aí ó, a confusão generalizada, só ladeira abaixo, né? E é o que a Mayara falou. Então, virou um confronto interno entre as famílias, né? O legado de Israel, dos israelitas todos contra os benjamitas, né? Na cidade de Gibeá. Então, tanto que no capítulo 20 ele fala ali, ó. Verso 13: Agora entregue esses canalhas de Gibeá para o matemos e eliminemos esse mal de Israel. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas, né? Os benjamitas não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas. Então, assim, apesar de todo o contexto, eles ainda estavam tentando defender a tribo deles. Só que aí não teve jeito, né, gente? Olha lá, o verso 16. Dentre todos os soldados, haviam 600 canhotos muito hábeis. Cada um deles podia tirar uma funda, uma pedra e um cabelo sem errar, né? Então, eles não queriam entregar aqueles que fizeram mal. Aí a Bíblia dá esse exemplo, né, clássico ali, né? Eles eram bons, né? Até coloquei, imagine, 600 canhotos que acertavam um fio de cabelo jogando uma pedra sem errar, né? Então, subsistiu todo o restante da tribo. Sobraram só esses caras, né? E aí veja ali, ó, no verso 47 do capítulo 20. 600 homens, porém, viraram as costas e o quê? Fugiram para o deserto, né? Vamos embora daqui. Então, eliminou praticamente toda a tribo de Benjamim. Aí nós vamos para o verso 21, o capítulo 21, verso 6. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Óbvio, porque eles se compadeceram da situação. Apesar de terem ficado com raiva né, do ensejo ali, eles também, poxa, né, nós estamos brigando entre nós mesmos. Imagine você brigar com o teu próprio irmão, né? Então era algo muito difícil. E aí no final completa ali no verso 6, né? Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, né? Óbvio que não 100%, porque esses 600 prevaleceram, fugiram. E lá no capítulo 15, o povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nos tribos de Israel, ou seja, né, abriu uma cisão entre eles ali. E E aí, detalhe, uma tribo se só uma foi. observação aí. Quando a Bíblia fala, e o Senhor enfureceu o coração de Faraó, e o Senhor abriu uma lacuna, a gente também tem que entender o contexto cultural que se era crido e Uhum, escrito. uhum, Então, assim, não é que Deus, ah lá, Deus não fez nada. Não. Todo o contexto o Senhor fez, a permissividade de Deus, que não é sinônimo da vontade dele. E para finalizar ali o negócio da concubina e do levita, então, assim, você pode ver que foi tão sério, assim como é para nós abominável para o povo de Israel, que teve essa guerra, como você falou no capítulo 21, verso 48, tá? E a indignação dos israelitas foi tanto que, além da guerra por justiça, né, eles fizeram um juramento em Mispa, onde estava o santuário, de que não entregariam as suas filhas em casamento para os benjamitas. Capítulo 21. Então uhum, você vê assim que teve guerra, teve tristeza, porque assim, cara, imagine você lá, cara, não precisava disso. Mas assim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então o pranto foi pelos benjamitas, poxa, por que que a gente tem que fazer isso contra o nosso povo? Mas a justiça precisa ser feita, né? uhum, Então teve a guerra, teve vidas ceifadas entre os benjamitas e o povo falou que não fez o juramento que não iria entregar suas filhas em casamento para os benjamitas. Então assim, uhum. acho que o único ponto que a gente tem que não confundir é que o livro de Juízes e a Bíblia toda, né? Ela não defende a prática em idioma Exato, do ocorrido, né? exatamente, do contexto que É, aconteceu com o golpe, e em hipótese alguma, a Bíblia vai apoiar tal ato a abominável, Bíblia, né? E o livro apenas narra fatos, narra né? fato, E as exatamente. consequências posteriores. Isso, E perfeito. parte dessa narração
como a do capítulo 19 e 24, foi uma prática desenvolvida por homens e não por Deus. Exato. E por último aqui, né? Então, a terra continuava sem lei. Então, você chega lá no último capítulo, no último versículo, 21, verso 25. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. A terra de ninguém. E assim a gente encerra o livro de Juízes. Eu acho que é, né, bastante aprendizado, desde o capítulo 1 ali, a desobediência do povo, né? Aí o Deus teve que levantar juízes, homens e mulheres, como a gente falou, pessoas muito importantes. Aí vem Gideão, né? Aí vem, enfim, toda a história, o contexto que a gente viu hoje aqui, grandes aprendizados, né? Você vê a Bíblia fala de tudo e vamos seguindo adiante. No próximo estudo é o livro de Ruth, né? Histórias mais amenas, vamos chamar assim. E depois retoma lá Samuel, Reis, daí começa de volta as batalhas do povo de Israel com os outros povos. E assim a palavra de Deus vai caminhando, a gente vai estudando toda semana aqui. Então é um privilégio estarmos juntos mais uma vez. Vou fazer uma oração para terminarmos e nos vemos aqui no próximo encontro, tá bom? Obrigado, Senhor, por estudo do livro de Juízes, onde o Senhor precisou intervir. Caso contrário, as situações seriam mais catastróficas, apesar de já terem sido dessas histórias que vimos hoje. E nos ajuda, Senhor, a interpretarmos a tua palavra da forma correta, a buscarmos ao Senhor de todo o coração. Que possamos estar juntos no próximo encontro. Obrigado por esse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Terminamos o estudo. Nos vemos no próximo. Um abraço.